Olá, mozões! Bem-vindos a mais um episódio do Clichê Talks. A gente está na 4ª temporada, recebendo convidados incríveis. E hoje, eu finalmente tô com uma entrevistada que eu tô querendo receber desde a primeira temporada. Ela é diretora de conteúdo da Glamour Brasil. Muito bem-vinda, Renata Garcia. Obrigada, estou muito feliz, Viti, de estar aqui. Realmente, acho que desde o primeiro a gente estava conversando. Adoro o seu videocast. Então, assim, uma honra estar aqui no meu primeiro videocast, falando com você, que é, enfim, uma pessoa que eu adoro. Não, eu amo que a Rê, ela é assídua. Eu descobri hoje que ela tá no meu grupo de transmissão. Gente, eu amo a Viti, tá? Acho que todos vocês também. Então, assim, sim, amo, sigo, acompanho, imagina, quero você perto sempre também. Eu e a Rê, eu acho que a gente sempre teve uma conexão muito boa, né? Sim. Amiga, Sim. e eu acho que eu sempre quis trazer ela pro podcast justamente porque ela tem uma trajetória longuíssima dentro do mundo da moda, longuíssima dentro das revistas de moda, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Quer contar um pouquinho, Rê, pra gente, pra localizar Bora. todo mundo? Como é que foi sua trajetória, assim? Você começou na Vogue em 2012, depois você foi pra Glamour, mas antes disso... Teve chão. Teve vamos chão. lá. Até, vamos lá. Não precisa nem falar de idades, né? Mas eu comecei, na verdade, né? Tudo começou quando eu entrei no curso de jornalismo na PUC São Paulo. Naquele momento, Viti, eu confesso, assim, sendo muito honesta, assim, acho que eu não entendia da indústria da moda. Não é que era um sonho de infância. Acho que eu sempre tive, obviamente, um flerte com a moda, uma vaidade, né? Eu sempre consumi muito revista de moda. Mas eu cresci no interior de São Paulo, eu cresci em Piracicaba. E ninguém da minha família trabalhava no mercado. Então, eu realmente não entendia como que era essa indústria mesmo, né? Acho que eu tinha ali uma visão de leitora, de uma garota, uma adolescente vaidosa que consumia a moda da revista, mas nem entendia como aquele produto era feito. E também não tinha muitos lugares que explicavam isso. Né? Era um acesso à informação extremamente limitado. Era muito diferente, né? A internet não era como era hoje. Ainda que já tinha internet, mas realmente era muito diferente. E aí, quando eu lembro que eu sempre fui muito comunicativa, assim, gostava muito de escrever. E foi minha mãe que falou, de repente, jornalismo pode ser um caminho. Foi assim, basicamente, que eu caí no jornalismo. E hoje eu sou uma jornalista muito feliz de ter me formado em jornalismo, né? Acho que hoje é uma faculdade que ela mudou também muito desde 2007. Muita gente menospreza quase, né? Acho que que mudou bastante, né, o mercado desde então, assim. Mas eu falo com muito orgulho, assim, me formei em jornalismo na PUC e sou muito feliz. Acho que a bagagem da faculdade foi muito importante ali na construção do pensamento crítico, da ética, né? Acho que tem pilares que realmente você precisa ali de um estudo, de uma faculdade, uma imersão. E te diferenciam de outros profissionais, muitas vezes. Sim, e acho que é isso, né? Na prática, tem técnicas, né? Que você, de fato, aprende na prática, mas que talvez o primeiro contato tenha sido ali nesse momento de faculdade. E aí, eu lembro, no meu primeiro ano de faculdade, surgiu um e-mail coletivo, assim, para os alunos, com uma vaga dentro de uma assessoria de imprensa de moda. Isso foi os primeiros meses de faculdade e eu me interessei, me candidatei e eu consegui esse estágio que foi na Helena Augusta. Perfeito. Que até hoje é uma assessora maravilhosa. Eu falo que ela é minha madrinha ali de profissão, porque acho que foi meu primeiro contato com a moda enquanto indústria, assim, né? Enquanto mercado. E foi interessante viver... Eu fiquei 1 ano lá. E foi interessante viver esse momento de bastidor mesmo, né? Como que funciona por trás de uma marca, né? Porque ela era assessoria da Puma, da Adriana Barra, da Wiclo. Então, assim, eu lembro que foi meu primeiro São Paulo Fashion Week, que eu fui no desfile da Wiclo, enquanto assessora de imprensa, né? Enquanto estagiária da Helena, que era assessora da marca e da Clorosco. E eu fui, nesse primeiro ano ali, eu já me encantei, me apaixonei. Falei, gente,
talvez eu tenha encontrado o meu rumo. Eu ia perguntar se foi um amor instantâneo, porque muitas pessoas acabam caindo no mundo da moda por outras razões que não paixão. Não, o meu foi. Eu acho que foi muito ali um primeiro contato de algo que já estava em mim de alguma maneira, né? Acho que tinha já uma conexão, mas foi acho que me gerou curiosidade, me gerou encantamento, né? Foi muito inspirador e, óbvio, muito trabalho também. E isso também me encantava, né? Assim, de como as coisas funcionam por trás e o trabalho de sitting, de seeding, e as palavras também, né, que foram surgindo. Eu lembro que foi meu primeiro contato com romaneio, era uma palavra que eu falava, gente, o que é romaneio? Eu fui descobrir o que era romaneio na Cosmo, quando eu estagiei em 2018, porque antes eu só tinha estagiado fora, e as pessoas... Vitória, cadê o romaneio? O romaneio. E eu, gente, o que é um romaneio? Eu fui descobrir que era tipo um pedaço de papel com as peças que a gente tá emprestando, que a gente tá recebendo. Exatamente. Mas era isso, assim, tudo era uma novidade ali, né? E como que aquilo funcionava e, no fim, virava um desfile, né? Ou virava uma foto numa revista. Então, eu lembro que foi, assim... Foi meu primeiro estágio e foi essencial... não só para o meu primeiro aprendizado, meu primeiro contato, mas porque foi a Maiana, né, que é sócia da Helena também nessa empresa, que me indicou para o meu segundo emprego. Que eu acho que a moda tem muito sobre networking. É essencial. Às vezes as pessoas, muitos seguidores me escrevem, tipo, Viti, não sei por onde começar, não sei... E eu lembro que na faculdade, eu escutei uma coisa que me marcou muito. Eu acho que foi até o... Quem foi que falou? O Brandon Maxwell, que falou que às vezes tudo que você precisa é de um trabalho. Sim, sim. Porque você começa a partir dali e isso vai se desenvolvendo para outros lugares que você não imagina. Então, muitas vezes não vai ser exatamente aquilo que você está sonhando de cara, né? Nem todo mundo vai ser a Emily, né, de primeira, mas são lugares que você não imagina que vão te levar futuramente para uma construção de um sonho. Não, com certeza. E acho que cada lugar que você passa, não só você aprende algo que pode ser muito útil no futuro, em outro momento de vida, mas acho que também é isso, né? Você vai conhecendo personagens desse meio que você vai cruzar em algum momento, né? Então, acho que foi isso, assim, foi uma primeira imersão muito positiva. E eu lembro de ter a sensação naquele momento de... Ok, entendi que eu amo, gostei desse universo, mas eu queria escrever. Né? Eu queria o outro lado do jornalismo que não o da assessora, que escreve o release, que tem um papel fundamental também para o jornalista, né, de moda, para a imprensa em si. E foi quando, na verdade, eu vou até fazer um parênteses, né? Porque depois eu saí daquele estágio por conta disso, para eu buscar o meu sonho. Amo. E eu lembro que antes de eu entrar, de fato, na escrita, né, no jornalismo real, eu fiz uma temporada no programa Temporada de Moda da Capricho. Icônica. Não sei se seus leitores vão saber, mas eu isso sei. foi... E foi na primeira edição, que foi da Laura Vicente, né? Foi ali que, enfim, acho que foi um programa que trouxe... Muitos talentos saíram de lá, né? O Lucas Bocalão, acho que participou da segunda. Sério? Ele participou, ele foi vários personagens que hoje também estão aí, foram apresentados, nesse programa. Mas eu não participei do programa, né? Deixando claro, eu participei da produção de moda desse programa. Então, eu fui a produtora de uma stylist, da Marcela Falcão. Ela me convidou ali para fazer a produção com ela, que era basicamente produzir toda a moda que os participantes usariam para criar os editoriais. Então, eu que buscava nas assessorias, nas lojas, fazia o trabalho de produção de moda. Você fez uma pré-curadoria para o que a galera ia usar lá. Então E eu lembro que foi muito intenso, porque todo o reality era um reality show, né? Que enfim, apresentar um novo stylist da Capricho. E eu lembro que foi um mês de gravação. E tinha a gravação um dia sim, um dia não. E cada episódio era um tema. Então, assim, eu lembro que eu tinha que produzir um cenário inteiro para o tema anos 80. Eu lembro disso. Aí tinha um momento punk, aí tinha um momento... Então, era uma loucura. Eu acho que a gente tem que reviver isso. Sim. Vamos fazer um da Glamour?
Vamos fazer Quem Quer Ser Stylist? Eu apresento a Mo, a gente faz aqui todo um negócio. Ia ser icônico, era amiga. com a Adriane Yoshida, maravilhosa, assim, foi muito... Me marcou muito, assim, foi um mês de gravação e era um dia sim, um dia não. Então, eu lembro que eu vivia na rua produzindo, saindo, vai e volta, qual é o tema? Foi muito intenso, mas foi muito legal também, e eu tô citando essa passagem rápida, porém importante, porque foi a minha primeira imersão no universo de criação de imagem de moda, né? De styling, de produção, que hoje também tem tudo a ver, né? No momento que eu vivo. Então, foi interessante também viver esse outro lado. Sempre são lados da moda, né? Acho que são muitas vertentes. São muitas vertentes e a galera nem imagina, né? Quando as pessoas veem assim... obrigada, agradecendo a equipe, etc. Cada pedacinho ali, Sim. que é muito que a gente tenta trazer no podcast, pessoas que completam, né, toda os grandes momentos de moda quando eles são criados. É feito por uma pessoa de cada vez. E é uma indústria gigante, né? E foi muito legal, assim, foi muito especial. E eu lembro que foi isso, foi uma imersão na produção de moda. E aí, acabou a temporada de moda da Capricho... A Maiana tinha me indicado para uma vaga no Chic, que era o extinto site, enfim, é o site da Glória Calil. Maravilhosa, né? A Glória icônica, o ícone da moda nacional. E aí foi minha faculdade de moda, assim, eu posso dizer, porque eu entrei, foi no 2º ano de faculdade, eu passei toda a minha faculdade nesse estágio, e acho que trabalhar com a Glória... realmente é uma faculdade, assim, porque ela te traz muita bagagem. Eu nunca me esqueço dela mostrando ali as diferenças dos tecidos. O tecido plano é assim, a malha é assim, né? A trama XYZ, o cetim duplado, enfim. Ela, meio que toda reunião de pauta era uma aula sobre um assunto quente da semana, assim. E foi muito legal, porque acho que o Chic... Muitos talentos já passaram, né, pelo Chic. Nossa, muitas pessoas que já vieram no podcast mencionam. Não, muitas. O Chic acho que é um celeiro... A Glória tem um dedo, porque acho que, assim, posso passar horas citando personagens, né, que... Enfim, colegas que hoje admiro demais, né? Antônia Peta, a Jana Rosa, o André Duval, o Edu Viveiros. Acho que tem, assim... a Alexandra Fará, né? Acho que muitas personalidades da moda passaram pelo Chic, pela escola Glória Calil. Que foi, assim, mais uma vez, extremamente importante. E foi quando foi minha primeira imersão no jornalismo mesmo, de fato, né? De escrever matéria. E era o Chic, né? Nesse momento, ele era... O site talvez um dos mais relevantes ali no Brasil, porque a internet era um pouco embrionária nesse momento, assim, não tinham tantos sites igual a gente vê hoje, né? Talvez começavam a pipocar os blogs, né? A Cami Coutinho veio ali junto, mas o Chic era, né? Ele existia já fazia um tempo, então a gente tinha... hoje eu olho para trás e eu lembro do Chic como um lugar que era muito à frente do seu tempo. E referência. Não, e o jeito como a gente pensava as pautas, eu acho que até hoje, assim, se você pensar as pautas do jornalismo digital, talvez seja mais ou menos daquele jeito, assim, de ter reuniões semanais sobre as pautas da semana, né? Quais serão as grandes reportagens. Então, foi muito legal, porque também acho que foi o momento de eu conhecer a indústria como um todo, cobrir Semana de Moda. Eu lembro que eu cobri com a Glória Semana de Moda no Brasil todo, né? Que demais. Fui pra Brasília, pra Fortaleza, a gente cobria todas, assim. Então, era muito E eu acho que deve importante. ter gente que tá escutando que nem sabe que tem Semana de Moda em outras praças, em outros estados que não... Bom, o Rio tinha, né? Agora não tem mais. Mas é muito interessante ver como, hoje em dia, a gente tá voltando, né, a esse orgulho do Brasil, Brasil Core e etc. Mas, antigamente, existia muito apreço pela moda brasileira. Eu acho que sim. Eu acho que também... Porque acho que até certo momento a gente não tinha tanto mercado internacional no Brasil, né? Também tinha isso, assim. Então, a moda brasileira era o que tínhamos ali para explorar. E aí, depois, as marcas vieram com mais peso, né? Assim, mas acho que sim, talvez era a gente tem, né? O Minas Trend, acho que até hoje tem tinha o Fashion Rio. Exato. Tinha... Eu acho que existem muitos eventos, mas
poxa, se o Chic estava cobrindo todos esses lugares, né? Nem todos os veículos a gente já cobrem. Não, sim. Então, eu acho que às vezes é um olhar realmente que é meio cíclico, né? Não, acho que era isso, assim, e ela tinha, a Glória tem, né, um olhar muito fora da bolha, Uhum. né, assim, não é Uhum. só sobre a indústria aqui, é sobre o todo. Eu lembro que ela sempre provocava a gente para trazer pautas fora desse contexto, né, Rio-São Paulo. Então, o que está acontecendo em outros lugares? Vamos buscar isso em outros estados, né? Fazer um em outros... trabalho jornalístico mesmo, Exato. né? Então foi muito legal, assim, foi legal para dizer o mínimo, né? Assim, foi muito importante. Que acho que foi quando isso, né? Me encontrei, entendi que me apaixonei, entendi que o jornalismo de moda era o que eu queria de fato seguir ali enquanto carreira. E só que aí eu me formei. E eu falei, bom, acho que eu preciso estudar moda, né? Preciso também me especializar para ter mais bagagem, para poder escrever de uma maneira mais correta. E aí eu mudei para Londres e fui fazer especialização em Londres. Demais. Pra onde você foi, Rê? Eu fiz no London College of Fashion. Legal. Eu morei 9 meses. Eu fiquei 9 meses e aí eu lembro que quando eu fui, eu virei correspondente do Chic em Londres. Demais. E que foi muito importante, porque eu lembro, eu tinha acho que 20 anos, 21, 22 eu tinha me formado. E eu tive a oportunidade, o privilégio de cobrir, por exemplo, a Semana de Moda de Londres. E aí eu fui num desfile da Burberry e eu entrevistei o Christopher Bailey, que era o estilista da Burberry, né? Ficou muitos anos lá. E é isso, eu era, né, eu tinha recém-formada, entrevistando um dos principais nomes ali, né, da cena britânica. Então eu lembro que foi muito marcante, assim, pra mim esse período, porque, e não só, eu lembro que foi uma temporada, né, de muito aprendizado ali nos estudos, mas eu vivia a moda dali. Então eu lembro que teve o lançamento da coleção da Versace pra H&M, que também era, né, era muito nesse boom das parcerias com as fast fashions. E eu lembro que eu fiquei na loja, assim, esperando a Donatella aparecer, e ela foi. E eu tenho, acho que, enfim, não sei se dá pra achar isso na internet, mas eu lembro que eu fiz uma matéria com as minhas fotos no meu BlackBerry, porque meu celular não era o que ele é hoje. E foi muito legal, assim, vivenciar isso, sabe? Estar ali naquele momento. Enfim, mas aí eu tava ali imersa, completamente entregue ali para esse cenário e para tudo que Londres oferece também, né? Londres é uma cidade ímpar. Pra moda, então, gente, esqueça tudo que você conhecia antes e renove esse repertório. É muito engraçado, porque hoje em dia existe muito, né, o ranking das semanas de moda, Paris, Nova York. Ah, não, Londres tá meio caído, mas não é muito por aí, né? Eu acho que é um berço de tantas culturas, tantos movimentos de moda relevantes que a gente nem consegue começar a descrever. Então, eu acho que a importância, ela também vem muito desse lugar histórico, né? Que você deveria estar acho que, não, e bebendo ali. Londres né, até hoje, assim, é onde criativos mesmo tem voz ali, né? Acho que os desfiles até hoje, assim, são sempre talentos que crescem, amadurecem, mas saem de desfiles ali inesquecíveis, né? Acho que são talvez nomes menores, mas que têm a sua marca ali, o seu peso. Acho que é uma semana de moda muito criativa, né? É um lugar muito criativo, assim, e sem julgamento. Eu lembro que 100%. Que as pessoas andavam na rua, né? Em cada bairro tinha o próprio estilo, mas com uma liberdade que eu falava, gente, isso é muito maravilhoso. Que ano foi esse, Rê? 2011, 2012. Tá. Foi eu fui pra lá em julho de 2011 e aí eu voltei em abril de 2012. E eu voltei porque eu recebi o convite da Vogue. Icônico. Que foi a Milene Chaves, mais uma vez, né? Essas conexões que a gente vai fazendo. A Milene Chaves, ela era editora digital da Vogue em 2012. E ela foi minha editora no Chic. Então, ela tinha migrado nesse tempo pra Vogue, né?
que a Vogue já era a Globo Condé Nast nessa época, né? Já tinha passado para nova editora. E ela me convidou, eu estava em Londres. Eu falei, eu volto amanhã. Largo tudo porque era, de fato, ali um sonho, né? Ela te convidou para que cargo? Era colaboradora. Perfeito. Ela falou, eu tenho uma vaga aberta no site para você colaborar na Vogue. Eu falei, estou voltando. E fui. E aí, acho que foram 10 anos, né? Então, aí eu tenho história. Eu quero muito falar sobre esses 10 anos. Vamos começar com como era o mundo da moda, as revistas de moda em 2012 versus o que você vivencia hoje em 2025. Acho que é muito diferente, né? Assim, o mercado se transformou como um todo. Acho que natural, né? Acho que a moda é um reflexo do nosso tempo. Então, não tem como a gente dizer que o mercado era o mesmo, né? Não era, pelo contrário. E que bom que não, porque é importante também todas essas transformações. Mas eu cheguei ali em 2012, era um período que o Brasil, eu lembro que ele estava muito no foco, assim. Tinha muitas lojas vindo, né? Muitas lojas internacionais abrindo no Brasil. E eu lembro que o digital também era um momento que ele estava começando a aparecer, né? As redes sociais, digo, o Instagram. Sim. Não era o que a gente vê hoje, né? Pelo contrário, acho que até é interessante a gente avaliar como a gente fazia o uso do Instagram naquela época. Porque era outro jeito de você falar de moda no Instagram, né? Assim, eu lembro que imagina, a gente não tinha filtros, não tinha nem os stories, né? Em 2012 era só o feed. Era uma foto. Era foto com o filtrinho já do próprio, né? Do Instagram. Sim. Era quadrada, né? As fotos quadradas. E eu lembro que a Vogue entrou no Instagram de uma maneira... Foi muito rápida, né? Acho que quando eu cheguei a gente já tinha entrado, mas ainda não fazia uma cobertura tão ativa. E aí a gente passou a usar... Em certo momento a gente passou a olhar para o Instagram de outra maneira. E a Vogue Brasil, ela teve um pioneirismo nesse sentido, na cobertura de moda no Instagram, porque eu lembro que a gente cobria, por exemplo, semanas de moda em tempo real, né? Não tinha toda essa edição, então a diretora estava em Paris, ela mandava foto do cenário do desfile da Chanel, a gente postava o cenário. Que legal. Aí a primeira modelo postava. Aí a beleza que apareceu, alguma modelo postou, a gente repostava. E vale lembrar que naquela época não tinha álbum. Então era uma postagem por foto. E fotos, assim, não eram nem fotos boas, né? Às vezes era uma modelo ali tremida, mas era o primeiro olhar daquele desfile. E eu lembro muito da gente começar a conquistar muitos seguidores do mundo inteiro. Então, a gente abria ali os dados, né? E não eram só brasileiros consumindo o Instagram da Vogue Brasil. Eu lembro do Marc Jacobs, o dia que o Marc Jacobs seguiu a Vogue Brasil. Então... de fato, foi se tornando um veículo muito relevante internacionalmente, porque era o veículo que dava primeiro. Vocês têm que aprovar tecnicamente com a Vogue americana como vocês utilizavam o Instagram, por exemplo? Não, nessa época, não que eu me lembre, tá? Nessa época a gente ainda não tinha essa conversa. Pelo menos não sei se outras pessoas ali da editora tinham, tá? Mas não chegava até mim. Então, não, a gente era muito... Eu posso dizer que era quase orgânico também a maneira, né? Acho que tinha muito, na época, a Daniela Falcão, que era diretora. Acho que vinha muito dela também esse pedido ali desse imediatismo, da gente cobrir com esse olhar, com essa agilidade. E foi importante mesmo, porque eu lembro, era sempre, né, nessa época era quem deu primeiro, tinha até, a outra deu primeiro, você deu primeiro. Então, talvez era um pouco estressante, né, você pensar numa cobertura com toda essa agilidade, mas ao mesmo tempo foi importante. Mas hoje em dia não é assim? Hoje em dia acho que mudou bastante, tá? No sentido do dar antes. Porque eu acho que hoje em dia é como você dá. Eu acho que é muito mais sobre qual é o seu olhar sobre essa situação, né? Qual é o seu diferencial diante de tantos posts. Perfeito, porque todo mundo vai falar sobre a mesma coisa, então.
O jeito Então, acho que hoje você fala. o pensamento, assim, numa cobertura de uma semana de moda, né? Pelo menos onde eu estou, é muito mais sobre como a gente vai... qual é a lupa que a gente vai dar para essa história do que o dar antes. O dar antes... Ok, se a gente tiver algum furo, né? Poxa, peguei a primeira foto do retorno da Gisele Bündchen. Olha, é fake news, gente. Não anunciou o retorno. Mas exemplos do que realmente Exemplos seria de uma coisa muito momento. disruptiva, ele é um momento muito esperado. Perfeito. Claro, você dá um furo primeiro, importantíssimo. Mas acho que até por conta dos algoritmos, né? Sim. Assim, hoje em dia o Instagram te entrega o que faz sentido, talvez Mesmo dias se for... depois, às Perfeito, vezes, né? exato. E naquela época, o Instagram, na verdade, ele entregava por tempo. Era quem postou, era a timeline certinha, né? Então, de fato, ali, quem dava primeiro tinha uma relevância de, gente, a primeira foto do desfile, né, mais aguardado ali daquela temporada, onde que foi? E aí, enfim, acho que nisso que vieram alguns gols, assim. E que lição que você aprendeu naquela época que foi muito importante? Nossa, um monte. Você consegue pensar, assim, em algo que, às vezes, até uma bronca que foi muito importante, ou então uma matéria que não deu certo e depois você aprendeu como lidar com aquilo? Eu acho, na Vogue, a Vogue é a bíblia da moda, né? Então, acho que todo mundo que está ali busca uma excelência. Então, acho que quando eu olho para essa temporada ali na Vogue, eu vejo muito uma lapidação de olhar, uma busca pela excelência, uma curadoria muito afiada ali do que a gente vê nesse mundo, né, num todo. Então, acho que são muitas lições. E aí, obviamente, ali eu estava no digital, né? Eu fui contratada logo depois e fiz carreira ali no digital mesmo da Vogue, né? Eu saí da Vogue como editora digital. E acho que eu vivi muito intensamente as transformações desse cenário digital no decorrer dos anos. Não só em como o digital se tornou mais relevante para os veículos ou para as marcas, né? Acho que o Instagram se transformou e se profissionalizou. Mas como a gente também passou a entender e valorizar o que estava ali com peso, talvez, tão grande quanto o peso de uma página de uma revista, né? Então, foi, assim, muito importante, talvez, para esse desenvolvimento crítico, assim, e acho que de preciosismo, assim, muito do olhar que eu aprendi ali também eu carrego, né? Acho que tem uma... acho que é a lapidação mesmo, assim. E fora isso, né? A agilidade, a credibilidade, enfim, acho que foram muitos, assim, aprendizados nesse período. E eu lembro que antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando sobre o momento que você chegou e era outro investimento que as revistas tinham, era outra... O impresso, ele era surreal. Eu acho que o que mudou, assim, né? Acho que também mudou a maneira como as pessoas consomem informação, né? Se a gente parar para pensar, né? Acho que com a internet, as redes sociais, a informação ali estando na palma da mão, é meio natural também que o interesse, talvez, da leitora pela notícia, pela informação no papel, tenha mudado. Né? A gente espera hoje, por exemplo, de uma revista, um conteúdo diferente do que tinha em 2012, né? Sem dúvida, os formatos eles mudam, mas você falou que vinha muita gente internacional. Muita. Era muito legal, gente, ainda né? Mas assim, nessa fase eu lembro assim, tinham muitas visitas na redação, então lembro muito da gente estar trabalhando e aí chega a Giovanna Battaglia, o Mário Testino. Eu lembro o dia que a Kate Moss também veio para São Paulo, acho que foi um momento emblemático. Foi para fazer uma capa? Ou... Ela tinha feito, acho que a capa de aniversário da Vogue com o Mário Testino. Lembro. E teve uma festa no Barreto, que foi uma festa super pequena, porque o Barreto é pequeno. Gente, foi muito legal. Eu lembro, assim, muito, porque eram pouquíssimos convidados, né? E, nossa, eu tenho um privilégio de estar nesse momento, porque era a Kate Moss. Não, e a Kate Moss, eu lembro que
eu saí muito hipnotizada, porque ela, é a Kate Moss, né? A gente tá lidando com, né, uma mulher icônica, né, da moda, um personagem muito importante. Mas eu lembro de ficar muito impressionada, porque tinha muitos fotógrafos sociais ali, né? Fazendo foto dos convidados e, enfim, de tudo. E o jeito que ela posava para os fotógrafos sociais, eu falei, gente, parece que ela tá num ensaio de moda. Porque era a Kate Moss fazendo aquele, né? Mudando o ângulo e fazendo as caras e as poses que eu falava. Que divino, que Tô maravilhoso. presenciando aqui ao vivo um ensaio com ela. Eu lembro que me marcou, que ela tava sentada, assim, numa das poltronas ali, e ela posando, eu não lembro se era a Lu, Prezi, eu não lembro quem que era. Mas, assim, era muito maravilhoso, porque era isso, assim, a gente tava... Enfim, acho que foram vários momentos, assim, muito interessantes, assim, de contato com personalidades que a gente, né, enxerga como distantes, da nossa realidade. Tem algum outro que te marcou muito? Olha, acho que a Kate Moss foi uma muito, muito importante. Eu acho que eu tive uma história também com a Gigi Hadid, Conta. que eu Nossa lembro. embaixadora internacional da Havaianas. Eu lembro muito que ela veio fazer uma capa da Vogue, eu não vou lembrar o ano, mas quando ela ainda era muito new face, assim, ela não era a Gigi, né, tão estourada, né, como ela ficou depois. E eu fui fui nos bastidores, não lembro se eu fui gravar um vídeo, acho que foi isso. Acho que eu fui fazer uma entrevista complementar à revista para o site da Vogue, eu acho que foi isso. E eu lembro que eu fiz uma foto com ela ali, né, no final, todo mundo fez, e eu fiz uma foto, ela não era a Gigi Hadid. Aham. E ela se tornou a Gigi Hadid. E aí passou, acho que uns 1 ou 2 anos, assim, ela já era a Gigi Hadid imensa. E ela fez um desfile do Tommy Hilfiger. E eu fui pra entrevistá-la de novo. E eu lembro que no fim, eu acho que eu entrevistei ela 3 vezes. E aí eu tenho 3 momentos de Gigi. E eu acho que no terceiro foi próximo. E ela meio que lembrou, assim, porque o agente dela, ele é brasileiro. O Luiz. O Luiz. Aham. Então, meio que, né, tinha uma conexão de Brasil ali. Obviamente, né, ela não lembrou de mim, mas acho que ele talvez tenha, né, Perfeita. contextualizado. E foi quase, sabe, um reencontro de amiga, assim. E eu, gente, tô muito amiga da Gigi. Ninguém me para. E ela, eu lembro que eu falava, gente, ela era muito gente como a gente, sabe? Parecia a gente, assim, conversando. Perfeita. E ela, não sei hoje como ela está, mas eu lembro que isso me marcou muito, assim, que não era uma pessoa inatingível, era Total. muito uma girl next door mesmo, sabe? Eu lembro que eu vi uma entrevista dela, ou talvez tenha sido aqueles 73 perguntas que a Vogue americana faz. E uma coisa que ela falou me marcou muito, até em termos profissionais mesmo. Ela falou, acho que alguém perguntou qual era a maior lição que a mãe dela tinha ensinado pra ela dentro desse mercado de moda e de modelo. E ela falou que sempre vai ter alguém mais bonita que você, sempre vai ter alguém melhor do que você. Por isso, você sempre tem que ser a pessoa mais agradável de se trabalhar, a pessoa mais educada, a mais grata, de certa forma, porque todo mundo é substituível. Então, ela falou muito sobre esse comportamento dentro de set, esse comportamento dentro das pessoas que estão ao redor. E, aparentemente, isso se concretiza? Olha, a minha experiência com ela, com certeza, assim, acho que foram todas as vezes muito positivas e muito... É isso, acho que ela era muito pé no chão mesmo, né? Assim, de não ter tanto esse deslumbre, enfim, não sei se isso mudou ou não, espero que não, porque... Que legal, né? Acho que é uma mensagem importante, assim, não só para a carreira de modelo, mas como um todo, né? Assim, todo mundo, no fim, é substituível, talvez, né, não esteja onde está. Então, acho que é uma mensagem realmente para E todo eu mundo. acho que também é uma coisa do brilho nos olhos, né? Porque quando... É isso, o dia que você tava em Londres, falaram, você quer uma vaga na Vogue? Na hora. E ao longo dos anos, as coisas vão se tornando, né, mais reais. Realmente é um trabalho, além de uma paixão. Como é que foi pra você esse processo de ficar tanto tempo em um lugar? Como que isso foi amadurecendo? Porque hoje em dia a gente sabe que existe uma dificuldade de uma geração, às vezes, de construir carreira Sim. em algum lugar. Eu acho que para mim,
eu nunca me senti estagnada, né? Assim, acho que também eu tive um crescimento ali importante dentro da empresa, né? Que também isso, querendo ou não, te estimula a viver outras experiências. E eu acho que o mundo também se transformou. O que também me estimulava, acho que você é aquariana também, Aham. né? Então a gente também acho que tem isso, né? De querer o novo, de buscar Sempre, o novo. muito. Então é isso, eu tava no mesmo veículo, que era um veículo que eu sempre sonhei ali em estar. Mas eu não estava, eu tava vivenciando todo momento novidades, né? Seja isso, na maneira como a gente evoluía no digital, né? Que Uhum. era onde eu tava agindo diretamente. Então, teve a fase que a gente criou a TV Vogue, depois, né, não fazia mais sentido ter aquele formato, então para onde a gente vai? Vamos pro Vogue Explica, que é um outro formato muito legal. Acho que teve um desenvolvimento como um todo desse mercado que, querendo ou não, me tirava de um lugar de estabilidade, assim, me tirava de uma zona de conforto, me provocava para ser diferente, para buscar uma referência nova, para ir atrás de algo que talvez ainda ninguém tinha feito, né? Então, isso me estimulava demais, assim. E não só, né? Também acho que nesses 10 anos, acho que muita gente surgiu ali, né? Eu tive ótimas professoras ali dentro, né? Enfim, tem muitas que estão lá também ainda hoje. E que foi também importante ali, esse contato, esse convívio, essa troca com profissionais que, mais uma vez, estavam ali com o mesmo objetivo, né? De entregar, talvez, o melhor conteúdo possível para a leitora ali. E que tinham trajetórias muito impressionantes e muito, enfim, de alguma maneira, muito estimulantes também, né? Assim, então... acho que a questão é que eu nunca me senti estagnada, né? Então, E você pegou o momento da imprensa versus influenciadoras? muito. Como é que foi isso? Foi muito. Foi mais uma. É isso, foi mais um movimento ali que Uma impactou adaptação. bastante o mercado. Acho que teve, obviamente, muito um discurso na época, né? Ai, das influenciadoras roubarem o lugar da editora. Acho que foi ali uma pauta de certo momento. É, mas, assim, acho que no fim, gente, todo mundo tem o seu espaço e o seu lugar, né? Assim, eu não enxergo a influenciadora como uma concorrente, né? Acho que são lugares diferentes de você buscar informação e cada uma com com a sua postura, com o seu posicionamento. Acho que a revista, né, por exemplo, tem toda uma credibilidade, né? Uma apuração de fatos. Acho que é um outro jeito de você consumir algo, né? Consumir uma notícia. A influenciadora vai ter a opinião dela, que talvez para a leitora, para a consumidora daquela informação seja talvez um viés também interessante, né? Não, e Porque você se puxa identifica. pra dentro, assim. Você chama, inclusive, influenciadoras pra colaborar. Eu tive a honra de ser colunista da Glamour e foi muito divertido, assim. Foi muito legal ver como vocês funcionam, ver como existe ali uma equipe preparadíssima pra saber lidar com a revista no digital. Eu não esperava que fossem tantas pessoas, não esperava que vocês tivessem, assim, tanto, sabe, sempre insights muito interessantes, sempre um preciosismo muito grande, assim. Já na Glamour, né? Eu acho Ai, que, desculpa, eu avancei pra Glamour. A gente imagina, a tava na gente... Vogue ainda. Não, na Vogue acho que teve... acho que na Vogue foi muito um processo, né? Assim, de transformação ali, realmente de pautas, de personagens. Teve toda uma mudança ali muito importante no passar dos anos. E teve em algum momento que as influenciadoras também fizeram parte dessa conversa, né? Acho que não lembro exatamente em que ano que a gente estampou ali uma influenciadora na capa, mas elas já estiveram ali, né? Quem foi, você lembra? Mas eu não vou lembrar, acho que quando foi que a Vogue começou a trazer pra capa, assim. Realmente eu não tenho tanto essa memória. Que eu não era, né, não era eu que tomava a decisão sobre as capas. A não ser no momento que a gente começou a trazer capas digitais. Conta sobre isso.
Que foi muito legal também, né? Acho que é um espaço diferente, era um momento... É isso, né? Acho que o digital hoje é muito relevante. E foi o momento da gente trazer mais personagens ali para as capas, né? Em histórias importantes. Lembro, por exemplo, de quando a gente fotografou a Erika Hilton, que foi muito importante para mim. Acho que eu lembro muito dessa capa. Nossa, e essa capa, inclusive, que ela fez com a Silvia. Agora, né? Chocante. A Vogue Brasil 50 anos tá lindo. Eu falei para Paula Merlo, para Paula Majeste, realmente foi uma edição muito importante, Nossa. né? Mas teve várias, assim, lembra que a gente fez a capa digital com a Juliette, pós Big Brother. Então, vamos falar sobre a diferença entre capas físicas e capas digitais? Porque eu sinto que, quando a gente tava conversando aqui, foi muito legal você falar, cara, a decisão de uma capa física, ela envolve muitas coisas, né? Assim, a revista ela é distribuída nacionalmente. Muitas pessoas, às vezes, que acompanham o digital não são as pessoas que consomem a revista. E também é muito legal para quem é assíduo do digital ver as pessoas que você acompanha tendo um destaque. Sim. Como ser capa da Vogue Digital ou ser capa da Glamour Digital. Talvez eu pule pra Glamour, então, porque daí acho que eu tenho Vamos pular pra Glamour. Vamos pular pra Glamour. Porque acho que pra Vogue eu fico até desconfortável, Imagina. assim, de entrar muito na decisão de capa ali, que eu nunca participei. Mas só retomando, né, em 2022, eu tive a honra de receber o convite da Paula Majeste para assumir a direção da Glamour. E foi muito importante, obviamente, uma movimentação maravilhosa, né? Fiquei extremamente honrada e feliz, porque a Glamour é a marca irmã da Vogue, é publicada pela mesma editora, Edições Globo Condé Nast. E foi, enfim, acho que num momento muito também de transformação da Glamour. Porque em 2022, a Glamour se tornou um veículo prioritariamente digital, com uma revista reformulada semestral. Então, foi o ano que a gente, de fato, deu um passo além na Glamour, né? Acho que todo mundo talvez tenha a lembrança da Glamour como a revistinha pocket para você guardar no bolso, com várias notinhas, né, leves, pipocadas, uma linguagem muito próxima, né? E acho que, obviamente, né, a essência a gente mantém da marca, não só da história no Brasil, que veio para o Brasil em 2012, mas como a história global da Glamour, né? Que a Glamour é uma revista que nasceu em 1939, então ela é quase centenária, digamos assim. Então, e é uma revista que ela fala sobre o comportamento da mulher. Então, ela levantou pautas feministas muito importantes, assim, né? Foi a primeira revista, talvez, a falar sobre aborto, a falar sobre fast fashion, ali muito antes de H&M, de Zara, enfim, existirem. Então, é uma revista que ela tem na sua essência celebrar a mulher e tudo que envolve o comportamento da mulher. E aí eu lembro que cheguei na Glamour num contexto de mundo muito diferente do mundo que existia ali em 2012, né? O jeito que a gente consumia informação. Então, em 2022, teve essa virada muito pensando em como a leitora da Glamour hoje consome a informação. E consome ali na palma da mão, né, gente? No celular ali, né? Então, a gente fortaleceu os canais digitais e acho que também o convite para eu assumir tem muito dessa bagagem minha no digital. E a gente reformulou a revista, eu trouxe até umas para o cenário aqui. São lindas. Com papel novo, então ele é um papel fosco, é uma revista que fica em bancas por um tempo muito maior, né? Ela é semestral. A gente reformulou a maneira de contar as histórias nessa revista, então são pautas mais perenes, mais aprofundadas. É uma revista com muita imagem, né? Para inspirar, de fato, a leitora. E também acho que teve uma virada muito de se tornar uma marca beauty first. Então, a gente traz também a beleza como um pilar extremamente importante. E não só a beleza cabelo e maquiagem, né? Mas a beleza comportamento, autoestima. E assim. como que você estava envolvida nessas tomadas de decisão?
100%? Foi antes da minha chegada. Entendi. Toda essa virada foram 6 meses antes de eu chegar. Então, eu chego na Glamour já com a primeira edição nesse novo formato publicada, né, pela Gi Romani, que era a então diretora. Mas me estimulou demais, não só pela essência da Glamour, que, né, é muito, de fato, legal você falar ali com uma geração sobre todos os dilemas que essa geração vive. É uma delícia. Eu amo a Glamour. Eu amo vocês no digital. Eu amo os memes. É 10 de 10. E a liberdade, né, nos formatos, na maneira de contar as histórias. Acho que a aproximação, né, que a gente estava falando com as influenciadoras, na Glamour sempre foi natural, né? Acho que a Glamour foi a primeira revista a estampar influenciadoras na capa no mundo. Então, ela tem também essa conexão com influenciadoras que é muito forte, né? A gente tem influenciadoras muito próximas, tem colunistas que são influenciadoras, que a gente também traz ali todo ano para estar próximo mesmo, para criar, obviamente, um conteúdo diferente do que cria para a própria rede social, né? A gente sempre formata em quadros ou, né, adapta ali como que vai ser essa colaboração, para ser, obviamente, interessante para ambas as partes e principalmente para o público, né, da Glamour e da Influ. Mas que é muito rico, né? Assim, é muito legal. Saudades, Bonjour Glamour. Gente, vamos fazer uma campanha Volta, Bonjour Glamour? Volta, Vit. Quando terminar o podcast, a gente pensa, porque daí é mais... Mas eu lembro que, assim, uma das coisas que mais me marcou quando a gente fez a coluna foi o quão receptivo vocês eram para as ideias. Eu achei que eu ia, assim, ter que matar um leão por dia para, tipo, gente, e se a gente falar sobre isso através, assim, dessa forma, esses exemplos, isso faz sentido para vocês? E era sempre uma liberdade muito grande, um acolhimento para ideias muito grande. Acho que a Glamour é muito isso, é um espaço de acolhimento, no fim. Então, eu sempre falo, todo comentário, toda opinião é muito bem-vindo e é uma maneira da gente refletir. Eu juro, acho que se a gente filmasse as reuniões de pauta, a gente daria ótimos videocasts, porque a minha redação é muito rica, assim, né? As meninas são muito maravilhosas, todo mundo que tá na Glamour hoje, e todo mundo tem muita opinião mesmo. E Isso opiniões é diversas, são pontos de vista diversos. Tem mulheres de todos os gostos e perfis, e isso é muito rico, assim, né? Na hora de você pensar numa história, construir uma ideia. Porque é isso, e sempre cabe uma inovação, uma opinião, né, que possa agregar em algum ponto, numa frente ou em outra. Então, acho que também a gente tem essa liberdade de ouvir e entender como, de fato, abraçar, né, várias vertentes mesmo. Como é que foi liderar uma equipe, um time? Muito desafiador, né? Acho que na Vogue eu tinha ali um time digital que estava comigo, mas acho que é um outro desafio, uma outra posição, né? Estar à frente, de fato, do título como um todo. Acho que eu tive muita sorte, assim, que eu peguei a Glamour no momento de um time muito legal, rico, diverso. Acho que com muitas pontas que eu acredito e priorizo, assim, né? E acho que E acho que é um time que joga junto, né? Assim, que tá, de fato, em busca do mesmo objetivo. E se ajudando, se apoiando, construindo junto. Mas, claro, foram muitos aprendizados, tá, Viti? Não vou dizer que foi, obviamente, tudo super fácil. Gente, não vou romantizar e nem naturalizar, né? Acho que são sempre desafios. E a gente vai aprendendo, mudando, voltando atrás, repensando enfim, para ser, de fato, um time que se complementa, né, assim. E eu acho que tá aí mais eu acho que deve ser muito delicioso, assim, ter esses desafios constantes, mas dentro de um lugar que você já se sente em casa, tecnicamente, né? Sim. Isso foi um facilitador, né? Assim, eu Exato. mudei de emprego, mas era a mesma empresa, era o mesmo RH. Então, teve, obviamente, uma parte mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, são outros desafios, né? A Glamour, além das capas, das revistas, do conteúdo digital que está nas redes sociais, a gente tem evento, a gente tem cursos. Então, são
muitas verticais, assim, que a gente olha, né? Que eu olho ali o tempo todo. E é isso, é um quebra-cabeça, assim, de áreas e de ideias pra gente conseguir, no fim, realizar todos os desejos, né? Que daí a gente pensa num todo, no macro. A gente quer essa capa, mas o budget é esse, mas a agenda tem que ser tal. São muitas peças mesmo, né? Que para girar essa roda ali. Então, é um baita desafio, sem dúvidas, mas acho que eu tô muito estimulada, animada. É muito legal estar à frente. Você nasceu pra isso, dá pra ver, assim, ou até o jeito que você fala. Se você pudesse dar uma dica pra quem tem o sonho de fazer parte, assim, principalmente estar num cargo tão relevante quanto você em uma revista, qual dica você daria? Acho que seja curiosa, construa suas próprias referências, né, na vida como um todo. Todo lugar é lugar de você buscar esse crescimento, né? Seja numa conversa com uma amiga, seja visitando uma exposição. Acho que é muito importante, talvez, esse mural de referências muito bem atualizado, porque né, ele não para ali de ser abastecido. E acho que tenha um foco, assim, né, de fato, nessa construção e de credibilidade, porque acho que o jornalismo de moda exige também isso, assim, né, a credibilidade, uma constância, uma resiliência. Nem tudo acontece tão rápido, né? Se for pensar, eu cheguei na Glamour relativamente rápido, mas não, foram né, 15 anos de trajetória ali com moda. E que te preparou para conseguir assumir esse cargo da melhor forma. Exato, e acho que e aí é isso, né? E até hoje eu tô buscando ainda me aperfeiçoar e ser, enfim, cada vez para poder, de fato, entregar o melhor ali, né, pro público. Então, enfim... Não sei se eu dei a dica correta, mas acho que estude muito, busque seu mural de referências, faça bastante networking, que também é importante, né? Na medida do possível, seja virtualmente, seja pessoalmente. Acho que hoje a internet também tem esse facilitador de você se conectar com personagens que possam ser interessantes ali para chegar onde você deseja. É a melhor parte da internet. Exato, né? Que se a gente pensar, não tá na mesma cidade, mas não tá no mesmo estado, às vezes não tá no mesmo país, e talvez você consiga, de fato, atingir. E acho que busque... Entenda o mercado, né? Que acho que é isso, o mercado é tão amplo. Entenda, de fato, onde você quer chegar, experimente. Talvez seja um pouquinho... cara de pau de bater na porta, né? Assim, de mandar um e-mail, de tentar mesmo chegar onde você deseja. Agora a gente vai pro nosso quadro favorito da temporada, que é o Confissões Nada Clichê. Tá pronta, Rê? Gente, eu acho que eu tô. Não sei, sou ruim de memória, mas vamos lá. Não, aqui vai ser um pouco mais fácil. Quer dizer, mais ou menos. Qual é a capa mais marcante? Ixi, posso falar duas? Pode. Eu acho que a minha primeira capa na Glamour. Qual foi? Marina Sena, em movimento. Foi julho de 2022. Porque foi minha primeira, né? Acho que foi minha primeira na Glamour. E foi o momento que eu escolhi time, escolhi, né? Que delícia. Tava ali naquela pressão da primeira capa. Eu lembro dessa capa, tá? É uma capa... Belíssima. Belíssima, adoro. Foi com a Milena Sasa, com a Carol Costa. Adoro muito essa capa. Foi um dia numa fazenda no interior de São Paulo, então me marcou, obviamente, por ter sido a primeira e porque eu adoro mesmo, né? Eu gosto do fato da gente ter feito em movimento, que era uma capa digital. Então, acho que é essa. E não posso deixar de citar as capas do meu último impresso, que foi com a Sabrina e com a Marina Rui Barbosa. Porque acho que não só... É o impresso que talvez eu mais... não posso falar isso, né? Deixa eu voltar atrás. Acho que né? Acho que o último trabalho talvez seja o que a gente sempre mais se orgulha, porque acho que é uma evolução ali, né? Eu espero sempre que cada capa seja uma melhor que a outra, né? Que a gente vai evoluindo.
mas são ensaios que convido todo mundo a ver mesmo, porque eu fiz com o Marcelo Jarós, né, na direção criativa. A Sabrina foi com o Fernando Thomas, que é um fotógrafo excepcional, então... e um timaço envolvido na Cris, na Will, o Leandro Porto assinando o styling. E a Marina Rui Barbosa foi com a Gabi Schmidt, que também é outra fotógrafa que eu nunca tinha trabalhado. E, assim, impecável. Então, também foi outra diária muito feliz, assim. E é uma capa que eu amo, que a gente deixou ela virada, né? O impresso virado, como se fosse quase uma conexão também com o digital ali, né? É uma capa impressa, mas... publicada de uma outra maneira ali. Enfim, acho que são as mais marcantes hoje, mas se a gente fizer uma nova entrevista daqui a um tempo, talvez eu vou atualizando as favoritas. Esse olhar da Sabrina é surreal, né? E eu amo olhar, enfim, acho que eu tava refletindo sobre isso. Eu queria até depois conversar com o Fernando para ver tudo que ele enxerga também nessa imagem. Que acho que todo mundo, quando... as imagens falam, né? E cada pessoa, quando tem uma leitura, enxerga uma coisa a mais ali, né? E a minha leitura para essa capa talvez seja diferente da de outra pessoa. Qual que é a sua leitura para essa capa? Ai, gente, vamos... Não sei se eu quero expor tanto. Não precisa, então. Enfim, eu gosto muito do fato de ser uma... É uma foto que é isso, é uma Sabrina que talvez eu ainda não vi. Embora eu já tenha visto a Sabrina de todos os jeitos. Tem um olhar muito forte. Eu gosto muito da beleza também, como ela tá com batom snob, né? Nesse revival. Mas as ondas, né? A bolinha da estampa com o cabelo construído, também com o shape ali. Arredondado. Eu gosto de como as cores são complementares, né? A unha com a flor, e o desenho da unha com o desenho da blusa. Eu acho que tem ali toda uma interligação que me hipnotiza mesmo, assim, que me encanta. Tem muitas camadas nessa imagem, eu concordo. Pra mim é quase com o cabelo como se fosse um alienígena que veio dominar o mundo da moda. Eu amo. Sabrina é icônica. E tem isso. E tem a entrevista também, que também gera uma outra interpretação para todas as fotos, né? Então, acho que a imagem fala muito, né? Assim, então, a decisão de qual é a capa, eu acho que é a parte mais difícil do fim no fechamento, assim. Eu não consigo imaginar Amor, eu tenho dificuldade em escolher 10 fotos pra postar no meu dump do Instagram. Imagina escolher a foto que vai ser a capa da revista. Acho que são muitas camadas mesmo nesse momento, porque tem, obviamente, tem o diretor de arte que está envolvido, tem o fotógrafo, né? Tem todo mundo que se uniu para construir esse trabalho, né? E, a enfim, celebridade tem alguma votação nisso ou ela descobre quando sai? Não, geralmente a gente não aprova a capa, mas, por exemplo, no dia do shooting, a maioria das celebridades meio que já excluem fotos que por algum motivo não foram, enfim, não a valorizou, ou ela não gosta de um ponto ou do outro. Então, assim, no nosso select já não entram, talvez, as imagens que não estejam tão de acordo, né? Próxima pergunta. Que momento foi a sua virada de chave na carreira? Que momento foi minha virada de chave? Eu acho que foi no momento, talvez, que a internet virou a internet que é hoje. Por quê? Eu acho que quando eu comecei, né, a trabalhar com jornalismo digital, a internet era outra. Então, era quase um campo quase ignorado ali, né? Assim, as revistas eram o papel era muito mais valorizado, ou talvez até a TV ali era muito, né? Tinha outro prestígio. E eu lembro do momento que a internet passou a ser, talvez, ter uma importância tão grande quanto um papel, né? Virou quase que a fonte principal, de certa forma. E acho que foi assim, foi muito também pra mim ali, naquele momento de refletir sobre a carreira, quais, né, tô no rumo certo, não tô. Acho que também foi muito um momento de falar, opa, acho que tô nesse lugar que deveria estar mesmo, sabe? E isso lá atrás, né? Então, acho que também me impactou pessoalmente, assim, numa virada de pensamento. Qual é o maior desafio de trabalhar em um título internacional?
Eu acho que a responsabilidade, né, que isso traz, sem sombra de dúvidas, né? Assim, por exemplo, na Glamour a gente tem uma conexão com todas as glamours do mundo. Então, há pouco tempo eu tive uma reunião com a Samantha Berry, que é a diretora global da Glamour, para a gente falar sobre glamour, sobre projetos globais. E é isso, né? Acho que é um título que, quando você, enfim, vai para qualquer país que a Glamour esteja presente, a pessoa sabe, né, o que representa o seu trabalho. Então, acho que. Mas acho que é muito uma responsabilidade também de andar na mesma onda, né? Assim, ou ser disruptivo sem sair tanto da essência, porque tem toda uma história também por trás desse título. É responsabilidade, mas ao mesmo tempo muito estímulo, né? Muito interessante, muito legal. Tem intercâmbio de referências também, né? Com outros países. Então, Nossa, deve ser incrível. é muito bom. Eu amo, né? Acho que vocês já perceberam que, de fato, eu adoro muito estar onde eu estou. Então, realmente, eu acho muito legal, assim, realmente. Teve alguma mudança com a sua relação com a moda depois que você virou mãe, Rê? Muita. Virei mãe, né, gente, ano passado, 2024. Eu acho que todo mundo que vira mãe em algum momento fala essa frase, né? Nada mais funciona no meu guarda-roupa, preciso de uma personal stylist para rever tudo que eu tenho. Acho que muda, assim, porque acho que suas prioridades mudam, o seu estilo de vida muda, e isso não tem como não ficar refletido também no seu visual ali, né? Acho que, enfim, hoje eu tô de salto e minha vida inteira eu vivi de Você tá salto. chiquérrima, Em amor. todos os São Paulo Fashion Weeks eu estive de salto e isso pensando lá atrás, tá? Quando eu tinha 20 anos, que acho que eu sempre gostei muito disso. E hoje em dia é isso, talvez não caiba todos. Talvez não, né? Com certeza não cabe. Então é o momento de eu tô me adaptando, assim, olhando pra tudo que eu tenho, vendo que ainda faz sentido e transformando um pouquinho. Agora, Rê, não sei se você tá sentindo, mas começou a ficar quente aqui, né? Vamos pra uma rodada de hot takes da moda? Bora. Eu amei, gente. A Vitória é ótima. Rê, ser editora de moda. É que no seu caso você é diretora, então eu vou usar a palavra diretora. Ser diretora de um veículo é glamour puro? É mentira? Tem o glamour, tem acho que uma parte muito glamourosa, não dá pra gente negar, né? Assim, de acesso, de você poder frequentar uma semana de moda e, de fato, estar num desfile, não só, né, passeando, enfim. Tem acesso às festas, acho que tem um lado glamouroso que encanta e que não deixa de ser mentira. Mas, gente, é muito trabalho, né? Assim, por trás é muita relação mesmo, assim. Não é mentira, né? Muita gente envolvida pra roda girar. Então, enfim. Desfiles ainda são a melhor forma de comunicar uma coleção. Não acho. Eu acho que, obviamente, o desfile, eu acho que ele é muito importante, né? Historicamente, acho que tem a relevância que tem que ter. Mas vejo marcas apresentando suas coleções em outros formatos que são tão legais quanto, e às vezes até mais impressionantes, né? Que atraem ainda mais os olhares. E eu acho que na pandemia a gente teve muito esse ensinamento, né? Que ali a gente não estava desfilando, né? Os eventos travaram. E as marcas tiveram que encontrar uma maneira inovadora de manter a sua relevância. Tem algum que te marcou? Nossa, deixa eu lembrar. Putz, teve vários, né? Agora eu tô tentando lembrar quais que. Você lembra? Tô tentando lembrar as marcas que. Gente, quem que foi? Mas tiveram a primeira que fez o Fashion Film, que foi o. Ai, quem que foi? Ai, Evite, minha memória. Eu não vou Preciso lembrar consultar também. a ajuda do Google. Não tem problema, a gente Dos deixa essa. Mas é porque universitários você Google. falou, eu falei, cara, realmente deve ter muitas coisas legais que eu não me lembro, por isso que eu perguntei. Mas a Na gente pandemia, tira acho que depois. foi um momento muito de inovação nesse sentido. Obviamente, né? Um período muito Não, doloroso e tal. claro, mas eu acho que fez a galera ser criativa com o pouco. Não, e sem sair do tom. Mais do que isso, né?
Porque ali não fazia sentido você apresentar uma nova coleção. Perfeito. Era qual é a mensagem que você quer passar nesse trabalho. Exatamente. E acho que até hoje a gente vê alguns resquícios, enfim, de formatos que são muito impressionantes ou de ações de marketing que às vezes pipocam muito mais do que um desfile em si. O próprio Jacquemus, né? Acho que é o expert disso para causar, enfim, esse barulho e de fato gerar desejo, né? E a Loewe também, né? Tá Ah. numa... Gente, agora o que vai acontecer? Não sei. Eu e a Renata, a gente ficou fofocando quando a gente se encontrou antes do baile da Vogue sobre a dança das cadeiras dos designers. Tá concretizando, amor? Você tá vendo, né? Que a gente deu um... Não, setembro, não sei quando o videocast estará no ar, mas assim, vai ser o momento. O momento. A imprensa de moda perdeu espaço para os influenciadores. Não acredito. Acho que tem espaço para todo mundo. E acho que cada vez mais, assim, né? Acho que eu sou muito otimista, assim, quando eu penso na imprensa de moda, porque eu vejo que tem, sim, muita gente que tá buscando veículos para se informarem e buscando a credibilidade que um portal ou, enfim, uma conta ali tenha. Então, eu sou otimista nesse sentido. E acho que, ao mesmo tempo, os influenciadores é isso também, né? Estão se inovando, estão tendo seu próprio momento ao mesmo tempo. Sem dúvida, da mão. A paz foi estabelecida. O termo tendência está esvaziado. Isso é um pouco, né? Eu acho que com tantos hacks e... Nossa, eu fico... É difícil acompanhar. Eu acho que... Eu tô lembrando quem que falou essa mensagem. Peraí que eu vou buscar essa referência aqui pra citar pra vocês. Ai, não vou lembrar, olha minha memória, gente. Eu sou mãe. Depois da gravidez piorou. Não, teve uma pessoa, não lembro quem. Vamos só falar a mensagem. Mas que, né, muito se fala sobre tendência hoje, né? Mas a gente tem que, talvez, diferenciar o que é uma tendência de um modismo ali, de um micromodismo, né? Que acho que a tendência em si é uma tendência que ela perdura por mais tempo. E o que a gente vê, né, esse monte de hacks ou mini trends, ou use isso, use aquilo, e a gente nem consegue acompanhar, eu vejo mais como modismos temporários ali. Mas é isso, esvazia um todo, né? Um movimento maior ali de transformação, E entende? isso também, essas várias micro coisinhas que as pessoas estão buscando, também é um tipo de tendência, né? De querer, assim, fazer cada semana uma coisa nova, essa coisa de esgotar a informação tão rápido, de tudo ficar tão tedioso, de uma forma assim, de uma semana para outra. Isso também é uma tendência comportamental, de certa forma. Não, com certeza. Eu acho que também é isso. Acho que é uma geração que, né, se cansa muito rápido de tudo e quer novidade. Mas eu fico pensando se isso... Até quando a gente vai viver esse movimento tão... Eu acho que daqui a pouco a gente já vai estar com um bode. Eu acho que, né, a gente talvez já esteja vivendo talvez uma transformação nesse sentido, assim, de, nossa, chega, né? A gente quer acompanhar tanto assim todo esse movimento. Eu não. Dá para buscar o próprio estilo, buscar sua essência, construir sua personalidade de uma maneira mais... E eu acho que isso tá faltando tranquila. porque eu sinto que as pessoas têm poucas referências. Pode ser. E talvez busque uma informação rápida ali e só siga, sem pensar, sem refletir, né? Porque se a sua única referência de moda é o TikTok, naturalmente vai ser algo muito mais limitador do que se você buscar referência em vários outros lugares que podem enriquecer seu estilo pessoal, seus gostos, seus hobbies, que naturalmente vão acabar ajudando ali na hora de você formar uma identidade. E é tão interessante quando a gente vê pessoas com um estilo muito bem definido e o quanto elas refletem uma segurança, né? Um empoderamento ali, né? Eu vejo você, por exemplo, com um estilo muito Viti Fiore, e o quanto isso te faz você crescer mesmo, assim, né? Sua postura é condizente ao que você tá usando, então... eu acho que você tem razão, assim, acho que é isso mesmo. O seu empoderamento... Vai, reformular melhor a pergunta. A roupa que você tá usando
dita a segurança que você executa o seu trabalho? Eu acho que o guarda-roupa ele vai se transformando. O meu guarda-roupa, por exemplo, ele se transformou muito em todas essas etapas e fases da minha vida, assim, tanto na construção, tanto porque eu acho que é muito um reflexo do que a gente é, né? E isso também diz muito sobre autoconhecimento. Então, à medida que você vai se entendendo, vai se conhecendo, você vai buscando talvez um outro estilo, uma imagem que condiz mais com esse momento, né, seu. Mas eu acho também que a gente vai se transformando, né, nesse decorrer do tempo. Então, no meu pensamento, por exemplo, o meu estilo, eu acho que eu tenho talvez as minhas preferências, mas também eu acabo me transformando à medida com que o meu interno muda, né? Assim, acho que é a moda, né? A essência da moda ali, da gente refletir de fato muitas coisas. Que é uma delícia. E me fizeram uma pergunta antes de você chegar e eu vou passá-la pra você. Você tá animada pro Diabo Veste Prada 2? Gente, a gente só se fala disso, né? Sério? Eu acho que quando a gente tem uma coisa muito icônica, um filme muito icônico, uma série muito icônica, é sempre uma decepção. Foi A exatamente parte a minha do... resposta. Mas eu sou otimista, Vit. Então eu falo assim, poxa, A Meryl demoraram Streep tanto topou, tempo entendeu? e demoraram tantos anos. Não, não pode. Acho que não imagino assim que eles vão fazer uma coisa tão vazia, né? Não acho que vai ser um flop. Mas é muito delicado você mexer. Foi engraçado que você falou da Vogue ser a bíblia da moda. Aí lá fora eu falei pra galera, eu falei, esse filme é a bíblia da moda. Porque né? É aí que eu acho que foi o primeiro momento em que a grande massa, assim, a grande população pegou um binóculo e viu ali dentro como funcionava esse mercado, Foi mesmo. Acho que né? foi um. E é isso, é um filme tão icônico. Exato, e eu tô com medo de deixarem a Miranda Priestly, tipo, boazinha, sabe? Eu acho que talvez, porque acho que Ai, vão atualizar o enredo, e isso vai fazer com que ela seja uma outra mulher, né? Porque mas será que quem ela tá se inspirando é uma outra mulher? eu não sei como. Gente, eu não sei o que esperar. A gente vai ter que fazer uma reflexão pós. Então o nosso próximo encontro está marcado. Diabo Veste Prada, parte 2, 1º de maio. 1º de maio de 2026. Mozões, eu espero que vocês tenham amado esse episódio. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, comentário, falar o que vocês mais amaram e o que vocês mais aprenderam com a nossa convidada. Eu vejo vocês na semana que vem. Rê, muito obrigada. E eu que agradeço, foi muito bom estar com você. Obrigada. Foi tudo. Quer fazer a chamada do rapidinho?